Vitor, Dr. Vitor de Castro Lima, ele que é infectologista, pesquisador, e conversou com a gente a respeito da questão da monkeypox, né, ou varíola dos macacos, e também da Covid-19, que afinal de contas o pessoal já relaxou aí. Vamos falar. Bom, doutor Vitor Castro Lima, infectologista, já podemos nos despreocupar com relação ao vírus da Covid-19? Afinal de contas, as pessoas têm diminuído os cuidados já há algum tempo. Existe risco de um novo pico da doença? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes da Rádio Sociedade Feira de Santana, e agradecer aí pela oportunidade de participação no programa do Silvério. Bem, nós não podemos nos despreocupar ainda em relação à Covid-19. É uma doença que hoje já nós conhecemos muito mais, né? Nós entendemos que para as pessoas que estão adequadamente vacinadas, o perfil da doença mudou, né? A grande maioria dos casos, as pessoas que estão vacinadas, são casos leves, né? Que a gente consegue manejar apenas com medicações para controlar os sintomas. No entanto, a gente já reconhece que o vírus é um vírus que tem um potencial de mutações muito grande e que muito provavelmente ele vai se comportar nos próximos meses e provavelmente anos como o aparecimento de surtos, né? Esse ano a gente já teve a ocorrência aí de 2 surtos no Brasil, 2 ondas aí da Covid. Existe uma expectativa que novos surtos aconteçam. Os cuidados eles precisam ser tomados e a gente precisa acompanhar as medidas, né, tanto em relação ao uso de máscaras, quanto também a ocorrência de eventos de aglomerações, muito conforme a evolução da doença, né? Conforme o número de casos, conforme o número de pessoas internadas, e certamente existe uma responsabilidade do governo para acompanhar esses dados, divulgar os dados, mas a população sim precisa continuar atenta, precisa tomar as precauções em relação à Covid-19. Doutor Vitor, a vacinação gerou algumas polêmicas, né? E algumas pessoas se queixam de sequelas a partir da aplicação desses imunizantes anti-Covid. Laboratórios associam a doença com a síndrome de Guillain-Barré, com trombose, miocardite, na lista de possíveis reações adversas. Quando é que se torna necessária uma avaliação em relação a esses problemas, doutor? Existem cuidados a se tomar agora, depois da imunização? Bem, a vacinação contra a Covid-19 está muito claro para a gente, tanto do ponto de vista epidemiológico e corroborado por estudos científicos, que ela mudou o que nós chamamos de curso natural da doença, né? Então, o que em 2020 a gente via uma doença com uma alta taxa de letalidade, com uma alta chance de ter casos graves, aumentando o número de internações, de pneumonia e de óbito, para as pessoas que estão vacinadas, se transformou numa doença com um quadro leve, né? Na grande maioria das vezes sem necessidade de internação hospitalar, com poucas complicações, como uma gripe mesmo. Então, hoje não resta nenhuma dúvida do benefício da vacinação, do impacto tanto do ponto de vista individual, como também do ponto de vista coletivo, falando de saúde pública. A vacina, assim como qualquer outra substância, né, qualquer remédio, qualquer coisa que é administrada no corpo, e qualquer vacina, qualquer tipo de vacina, independente de Covid ou não, existe o risco de ter eventos adversos. Hoje, nós temos já diversos estudos, grandes, em populações diferentes, que mostram que as vacinas para a Covid, sim, têm eventos adversos, porém, na grande maioria das vezes, eventos adversos leves. Os eventos adversos graves ocorrem, como você citou aí, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. Existem sim relatos de síndrome de Guillain-Barré, existem relatos de trombose. No entanto, são casos extremamente raros e que não justificam a não recomendação da vacina. E isso, volto a falar, pode acontecer com qualquer vacina, né? Qualquer vacina pode ter eventos adversos, inclusive graves. Qualquer medicação pode ter eventos adversos, inclusive graves. E
a partir do momento da ocorrência de algum determinado evento adverso, né, a pessoa tem que procurar assistência à saúde. Agora, levando em consideração que a grande maioria dos eventos adversos das vacinas para Covid são leves, o que é isso? Você tem uma dor no corpo, você tem uma febre baixa, uma moleza, um cansaço que dura 2, no máximo 3 dias, e que usando antitérmicos, analgésicos é suficiente para resolver. Diante do impacto que a vacina tem de redução de casos graves, de redução de mortalidade, é recomendado sim a realização do esquema vacinal completo e das doses de reforço contra a Covid-19, que até agora foi a grande vitória que nós tivemos contra a pandemia e que, repito, mudou o curso natural da doença. Doutor, a Covid ainda deixa seu rastro e já estamos falando de monkeypox, né, ou a varíola dos macacos. A primeira pergunta que surge é: existe risco de termos de enfrentar uma nova pandemia agora de varíola dos macacos? Isso é uma pergunta interessante, porque a gente percebe aí que nos últimos anos a gente teve que lidar aí com diversos surtos, né, de doenças infecciosas, né? Tivemos aí Zika, depois Covid, agora o monkeypox, né? Apesar de ainda não ter sido declarada como pandemia, né, o comportamento da monkeypox realmente ele já se assemelha a uma pandemia, né? Qual que é a definição? É a ocorrência de um número fora do habitual de casos em todas as regiões do planeta, em todos os continentes. Hoje, a monkeypox ela já preenche esse critério, já preenche essa definição. E sim, nós estamos diante de outra pandemia com um perfil clínico e de transmissão completamente diferente da Covid-19, né? Uma doença com um potencial de gravidade muito menor, com uma transmissibilidade muito menor que a Covid-19, que os cuidados precisam acontecer direcionados para a doença, mas certamente a gente já está caminhando para considerar a monkeypox uma pandemia. Doutor, agradecendo a sua participação aqui no programa Silvério Silva Show na Rádio Sociedade, e eu gostaria de perguntar, para finalizar, como é que de fato as pessoas podem pegar o monkeypox e como se proteger e se cuidar? A transmissão da monkeypox, né, a varíola dos macacos, ela se dá entre humanos de 2 formas principais. A primeira forma é através da via respiratória. Então, se você está no mesmo ambiente de uma pessoa com a monkeypox, pela transmissão de gotículas, a pessoa pode acabar se contaminando, né, pela via respiratória. E uma outra forma é através do contato, né? O contato com o quê? Com contato com as lesões infectadas, com contato com superfícies ou objetos que foram tocados por uma pessoa que está infectada e, consequentemente, se contaminaram. Essas são as formas de transmissão. Dessa forma, como é que a gente pode prevenir a ocorrência desses casos? Primeiro, quando a gente tiver uma suspeita de monkeypox, a pessoa tem que procurar um serviço de saúde, o profissional de saúde tem que dar as orientações relacionadas ao isolamento, né? Reforçar o uso de máscaras, justamente pela possibilidade de via de transmissão respiratória, como a gente falou. A pessoa que tem o diagnóstico de monkeypox ficando isolada, né, deve evitar o contato com outras pessoas, e, consequentemente, o contato com as feridas, né, com o contato mesmo pele a pele, e também separar os objetos, né, não compartilhar ali talheres, toalhas, roupas com outras pessoas, que são algumas formas de transmissão importantes para a monkeypox. É isso aí, muito obrigada, doutor Vitor Castro Lima, infectologista, professor de medicina, pesquisador, marcando presença aqui no Silvério Silva Show. Valeu, Liz. Obrigado aí pela sua participação, pela matéria. São 12 horas e 33 minutos. E os destaques aí, SS, para depois do segmento aí do bloco. Destaques a seguir, algumas informações, né, que estaremos passando na sequência do programa. Tem uns recadinhos do programa.